Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, gostaria de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha Homenagem a Allan Kardec, por Divaldo Franco. No seio de antiga família lionesa, nasceu no dia 3 de outubro de 1804 Hippolyte Léonard Denisard Rivail, em Lyon, França. Seus pais foram Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne Louise do Ramel. A partir de 18 de abril de 1857, ao publicar o Livro dos Espíritos, passou a utilizar o pseudônimo Allan Kardec, em homenagem ao que teria experienciado no século I a.C. como sacerdote druida. Portador de admirável inteligência, fez os seus estudos preliminares na cidade onde nasceu, sendo conduzido posteriormente à cidade suíça de Yverdon, a fim de estudar com o eminente mestre Henrique Pestalozzi. Aos 14 anos, revelou a magnitude da inteligência, abrindo cursos para os seus discípulos menos adiantados. Ao terminar o seu curso em Yverdon, transferiu-se de Paris, criando o Instituto Técnico, que obedecia aos moldes do de Yverdon. Casou-se com a poetisa Amélie Boudet, que se lhe tornou notável cooperadora. Traduziu para o alemão diversas obras, entre as quais as de Fénelon, o nobre autor de Máximas dos Santos, havendo sido elogiado por esse monumental trabalho. Em 1828, publicou, buscando cooperar com o Parlamento em favor da melhoria da educação das crianças, propondo a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia. Publicou diversas obras, mais um dicionário, um programa para a Sorbonne e outras. Em Paris, de 1853, principalmente a recreação mais palpitante e mais original eram as mesas girantes, e o professor Rivail foi convidado a assisti-las, negando-se a fazê-lo em razão de afirmar que uma mesa destituída de nervos e cérebro não podia pensar. A partir de maio de 1855, as comunicações que chegaram ao conhecimento do mestre foram tantas que ele resolveu assistir a uma dessas reuniões com o amigo Sr. Fortier, ficando vivamente interessado e passando a estudá-las. Foram tão profundos os exames e as experiências que passou a realizar, que se tornou conhecido de médiuns e de pesquisadores dedicados, tornando-se o codificador dos mesmos e apresentando o resultado das suas buscas na ciência e filosofia de alta moral, que denominou como Espiritismo. Definiu o Espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes com o mundo corporal. Toda a sua doutrina encontra-se em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Criou e manteve até a sua morte, em 31 de março de 1869, a Revista Espírita, e trouxe à humanidade o Consolador prometido. O Espiritismo trouxe de volta a mensagem de Cristo renovada e bela. Glória
Allan Kardec. Esse artigo, originalmente publicado em O Jornal da Tarde, à tarde, coluna Opinião, em 6 de outubro de 2022. E diante deste nosso irmão, que contribuiu para que a doutrina nos chegasse às mãos, que nos mostrasse essa comunicação que temos com o mundo invisível. Agradecemos a ele por todas as mensagens que ele nos propiciou para ensinamento e construção de um mundo melhor. E assim, Senhor, profundamente felizes por aqui estarmos e podermos ser instrumento do Teu amor em prol de nós mesmos e de todos os que aqui adentram. Que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, vamos dar início à nossa reunião de homenagem ao nosso Allan Kardec pela nossa irmã Sônia, que ela seja inspirada, intuída, para nos trazer esse estudo tão benéfico. E abençoa também a nossa Raquel, que nos trará o Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus. Foi? Bem, uma boa noite a todos. Nós hoje estamos aqui numa festa de aniversário, uma festa que não tem bolo, não tem brigadeiro, mas tem muita alegria, muita emoção, muita gratidão, porque por tudo que nós devemos a esse irmão, esse homem que encarnou no dia 3 de outubro, há 220 anos atrás, portanto, no dia 3 de outubro de 1804, esse espírito que veio com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi educador, foi escritor, à frente do tempo dele, muito à frente, um espírito muito desenvolvido. E é então para nós um dia muito especial, porque nós podemos celebrar esse espírito que, com a perseverança, com a abnegação, com todo o sacrifício que ele fez, ele construiu a base dessa doutrina que, portanto, se assenta com muita solidez, essa doutrina que nos conforta, que nos recebe, que nos instrui, que faz com que a gente consiga, pelo menos, tentar viver com absoluta coerência, com vontade de crescer, que é realmente a missão do Espiritismo que ele nos trouxe. A missão do Espiritismo é que nós cresçamos moralmente, que nós possamos ter esse objetivo, ter essa meta. É um objetivo porque é imediato, a cada dia a gente precisa objetivar isso, mas é uma meta porque também é a longo prazo. E a gente aprendeu, quer dizer, a gente pode aprender também que o que acontece de revés na vida da gente deve ser encarado como, não somente como uma parede intransponível, mas como um obstáculo, como um desafio que permita com que a gente cresça. Porque geralmente as dificuldades, quer dizer, sempre as dificuldades vêm para isso. Nós também, com isso, podemos aprender que somos filhos de Deus, todos, que somos irmãos, todos nós, e que devemos nos desprender dos bens terrenos para esse crescimento moral se fazer com mais facilidade. Certo que a gente vive na materialidade,
mas a gente não deve, como a gente tem ouvido tanto, né, nesses estudos do Evangelho, de não se pode servir a Deus e a Mamon, que vamos ouvir hoje também, que tanto nos ensina esse desprendimento. Uma hora a gente aprende, né? É difícil, mas a gente aprende. Eu achei uma coisa curiosa, eu ouvi, na verdade, uma palestra, achei, assim, é uma maneira até mnemônica da gente guardar a data, né? Que para mim é difícil, que ele nasceu em 1804. E se a gente pegar o número 1804 e dividir 1804, dá o dia 18 de abril, que é o dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos. E quando ele passa a se chamar Allan Kardec, o nosso Leon Hippolyte, vira não, né? Mas ele passa a assinar, até as cartas pessoais ele assina como Allan Kardec. Tudo que ele escreveu daqui adiante, olha que ele escreveu muito, porque ele escrevia desde sempre, e como Kardec, ele escreveu durante um período relativamente curto, para quem escreve tudo aquilo, né, que são 14 anos. Em 14 anos a gente não consegue nem ler 23 livros, quanto mais escrever, mas enfim, a gente chega lá, né? Então, a gente pensa na importância do trabalho dele também, como é antiga no homem, nós, essa reflexão metafísica, né, de por que a gente está aqui, para onde a gente vai depois. Isso é pensado pelo homem desde sempre. E é difícil resolver isso. O que acontece depois que a gente morre, depois da morte do corpo, por que a gente existe. Então, essas questões, o homem sempre teve necessidade de explicar, mas teve dificuldade também, principalmente nessa época, porque nessa época, no século XIX, né, se a gente pensar, era muito materialista. O materialismo sempre é o que estava em voga, o provar as coisas era o que tinha mais importância, a razão era o mais importante de tudo. E o homem encerrava tudo no corpo. O cérebro e o sistema nervoso era o que regiam as emoções, os sentimentos, o raciocínio, tudo era regido pelos sentimentos pelo cérebro e o sistema nervoso. E então, quando acabava isso, morria o cérebro, morria o sistema nervoso, acabava tudo. Assim era que o materialismo pensava. As questões metafísicas, então, procuravam ser resolvidas por aí, eram resolvidas também pelas religiões de um modo que não contentava, porque era baseado no livro, na Bíblia, sempre, e então também era céu, inferno e ponto. Também não resolvia. O próprio nosso Hippolyte seguia Descartes, que era um filósofo também racionalista. Então também apelava para a ciência é tudo. Ciência é o que manda em tudo. As religiões até admitiam alguma coisa depois da morte, mas era assim, né? Então, que resolvia, não havia uma base experimental, não havia uma base empírica que comprovasse essas correntes. Então, as correntes materialistas dominavam, porque no fim das contas elas resolviam alguma coisa, né? Estava ali, não acontecia nada depois da morte, mas estava resolvido alguma coisa. Então, quando a gente recebe a ciência espírita, muda completamente a concepção, né? Como a concepção de vida em nós todos que procuramos seguir a doutrina mudou completamente, porque é uma coisa básica e a responsabilidade da gente aumenta muito, né? Porque a gente não é responsável só por isso que a gente está aqui agora. A gente é responsável por essa vida, mas é responsável pela construção da próxima também, uma vez que segue que a imortalidade é um fato.
Então, o Espiritismo serve para possibilitar essa ajuda, essa explicação, essa comunicação entre encarnados e desencarnados. E Kardec nos explica as coisas de uma forma direta, não mais parabólica como Jesus pôde nos trazer, mas explica de forma empírica, baseada na razão, baseada na comprovação dos fatos. O século XIX, se a gente pensar na sabedoria divina, ele foi muito próprio para esse desenvolvimento da doutrina, para esse trabalho de Kardec. Ele foi muito próprio porque ele foi um século de muitas descobertas, de muita oportunidade. Quer dizer, Kardec pôde ter oportunidade de dedicar os estudos dele, que era uma coisa que era a vida dele, né? Para o desejo dele de como educador, como comunicador, ele tinha o desejo muito de repartir também os seus conhecimentos, suas reflexões. Ele era curioso, era inquieto e era eloquente, ele comunicava com muita facilidade. E essa efervescência que o mundo apresentava estava perfeito para ele, perfeito para esse espírito ansioso de saber e de comunicar. A gente precisa refletir isso porque envolve essa lógica toda, essa efervescência do mundo, possibilita essa eclosão também desses fenômenos. Quer dizer, é tudo muito coordenado pela espiritualidade. Então, a doutrina espírita vem no bojo desses acontecimentos importantes. Mesmo aqui, né? Mesmo no Brasil, se a gente pensar, o século XIX começa logo com uma coisa que é inédita no mundo, né? Que uma corte do país colonizador se instala dentro do país colonizado. Quando Dom João VI vem para cá de mala e bagagem, porque estava fugindo de Napoleão, porque não queria entrar em briga com a Inglaterra, enfim, é uma coisa, se a gente pensar, meio absurda. Ele pega tudo e vem com a corte, com tudo, para o país colonizado, que continua colonizado, mas com a corte aqui dentro. A França estava lá brigando com a Inglaterra, Portugal não queria se meter com a Inglaterra, que era muito poderosa, aliás, é até hoje, né? E então não vai brigar com a Inglaterra e a França então resolve invadir Portugal. Então, isso é só um exemplo. Se a gente pensar tudo que houve, né? A independência do Brasil no século XIX, um monte de revolta, um monte de revolução contra uma coisa, a favor da independência, contra Portugal, a favor de Portugal. A Lei Áurea, que aboliu os escravizados, mas também não foi uma grande coisa, porque os escravizados continuaram, enfim, explorados e empobrecidos, porque não havia apoio nenhum, mas enfim, isso é outra questão. Mas foi a Lei Áurea, né? No final já do século, a proclamação da República, uma mudança de governo e um monte de revoltas, a própria Guerra do Paraguai, que foi uma carnificina também no século XIX. Enfim, foi um caldeirão. Eu não estou querendo aqui, porque também não tenho a menor condição de dar aula de história, nem sei história. Mas isso foi só o que me ajudou a pensar no panorama mundial e pensar no nosso país. Para a gente entender, porque eu sempre achei importante isso, se você estuda um fato, né, a história não é um fato isolado, ela tem um contexto. Então a gente procura ter uma ideiazinha. Paralelamente a tudo, também não foi só briga, né? Não foi só confusão.
Nós tivemos muito desenvolvimento também, revolução industrial, as ferrovias, né? Os trens, o primeiro automóvel, o primeiro cinematógrafo, tudo isso no século XIX. Na medicina, o raio-x, a anestesia, gente, se a gente pensar que o século XIX foi outro dia em termos de mundo, não tinha anestesia, não. A gente hoje com anestesia já morre de medo, sem anestesia, então é duro pensar nisso. Foi outro dia, né? Em termos de planeta, foi outro dia. Nós sofremos, né? Bastante. Para ficar mais leve, no campo das artes, que é o campo que eu gosto, né? Que eu atuo, uma coisa muito importante foi a fotografia. Por quê? Os artistas deixaram de ficar presos à representação do real. O bom artista, se bem que a gente até hoje ainda tem uma coisa que se a gente vê uma coisa pintada igualzinha à realidade, a gente acha bonito. Mas os artistas tinham essa obrigação, era engessado. O bom artista era o que retratava exatamente o que ele estava vendo. O escultor, o pintor, o gravador, ele tinha que não podia sair daquilo ali. Com a invenção da fotografia, há uma libertação. O cara pode inventar o que ele quiser, ele pode dar asas à genialidade dele. Ele pode, nesse período, então, há um monte de movimentos. O artista já tenta captar a luz, ele vai para a natureza pintar, ele não precisa pintar dentro do ateliê. Ele tenta representar o movimento, tenta não, ele consegue representar o movimento. Enfim, se a gente for olhar a história da arte, muitos movimentos ocorrem nessa época, no século XIX também. Ele pode dar vazão à genialidade dele. Na filosofia também a gente teve grande desenvolvimento, nos livros também, porque as tipografias desenvolveram muito. Os livros custavam chegar aqui, mas chegavam, levavam um mês para chegar da França aqui, aí eram traduzidos. Inclusive, o nosso Hippolyte teve um papel grande nisso, porque ele traduzia, ele dominava, me parece que 8 ou 9 línguas. Inclusive holandês, que eu não sei nem como é que os holandeses conseguem falar, porque é impossível o holandês, mas ele também dominava o holandês. E também, se a gente pensar no desenvolvimento das cidades, porque com o advento da luz elétrica, as cidades modificaram a própria Paris, lá com o Barão de Haussmann, que fez uma... Se a gente viu, não sei se vocês viram, se tiverem oportunidade de ver o filme do Kardec, aparece o Kardec andando na rua de Paris, aquela ruela estreita, aquele monte de gente sentado na rua, deitados, como infelizmente a gente vê até hoje. Mas enfim, o Barão de Haussmann fez uma reforma absurda no urbanismo de Paris, e tem aqueles grandes eixos, grandes monumentos. Isso também era... Aqui a gente teve a nossa abertura aí da Avenida Rio Branco também, que foi... Bota todo mundo para fora, esconde todo mundo que está atrapalhando o caminho, e, enfim, outras questões, né? Que não vêm ao caso aqui. Mas todas essas descobertas, essas revoluções, o trabalho, a relação de trabalho passa a ser outra, surgem bancos, surgem companhias de seguro, enfim, é um caldeirão, gente, é uma coisa... Não estou dizendo que a gente não vive no caldeirão também, a gente vive até hoje, mas por outras razões, e com outras descobertas, e com outras questões. Uma coisa legal também da gente ver na ciência, por exemplo, a gente conseguiu ver o que não se via a olho nu, com o microscópio, a gente conseguiu ver o que era impossível de se ver, porque estava muito, muito longe, né? Com os telescópios, e também, então a gente conseguiu desvendar o que era macro, que era grande, e o que era pequenininho, que era infinitamente pequeno. O autor do livro do Kardec, o Sotomayor, que é um livro bem legal de ver também, bem pesquisado, um livro muito bom, ele diz assim: dos átomos aos planetas, quais os limites? Entre os vivos e os mortos,
quais as fronteiras. Então, mas a gente precisa lembrar também, como eu falei, lá das ruas de Paris, também havia muita pobreza, muita miséria, muita desigualdade, porque sim, era muito desenvolvimento, nunca que poderia ser uma coisa ordenadinha, primeiro vai isso, depois não é uma confusão. E o nosso Leon também se preocupava muito com isso, o espírito desenvolvidíssimo que ele é, e com os ideais que ele tinha de liberdade, de igualdade, até os ideais da própria Revolução Francesa, que estavam imersos nele, né? Ou melhor, ele estava imerso nos ideais, e ele então também lutava muito por isso. Então, acho que a gente conseguiu formar muito geral, assim, de forma muito rápida, muito ligeira, que também não é o nosso objetivo aprofundar, né, nisso, mas eu acho que é uma coisa legal da gente entender como ele estava, em que mundo ele desenvolveu esse trabalho sensacional que ele desenvolveu. Ele nasceu em Lyon, como a gente já ouviu na leitura, que é uma cidade no centro da França, atualmente é a terceira, se não me engano, a terceira cidade, uma cidade grande. Estudou na Suíça, como também nós ouvimos, que a tia Dirce colou, que eu ia falar. Ele estudou na Suíça, no Instituto de Yverdon, e com Pestalozzi, como a gente sabe também, né? E ele foi matriculado lá aos 10 anos, e Pestalozzi foi muito, a filosofia de Pestalozzi foi bem ao encontro do modo de pensar de Kardec, porque era essa filosofia que até hoje a gente tem na educação, né? Era coisa do ser integral, da educação integral, de considerar o indivíduo como um ser de forma integral, não aspectos separados e disciplinas separadas, mas ensinar a estudar, ensinar a questionar, ensinar a debater, ver cada indivíduo como um indivíduo e não pasteurizar, né, uma turma. Nesse instituto, que ele vai para lá pequeno, né, com 10 anos, eles tinham 10 horas de atividade, mas incluía pintura, incluía artes, incluía educação física. Então era muito diferente da educação na época rígida, que era de decorar coisas, e era uma disciplina muito rígida, com palmatórias e tudo, né? Então é muito diferente, a concepção deles era completamente diferente. O Pestalozzi era suíço, né? E era protestante, mas também não levava muita rigidez à religião, ele se dizia cristão. E até Kardec se preocupa em fazer com que não haja essa distinção entre alunos que eram católicos e alunos que eram protestantes. Ele procura unificar. Ele dava aula para os colegas dele, ele se saía muito bem. Então, ele, com essa habilidade que ele tinha, ele já treinava também os colegas. E sempre revolucionário, né? Sempre procurando combater as desigualdades e sempre visando a liberdade das pessoas. Então, ele se dedicava, desde os 14 anos que ele se dedicava a ensinar. E tinha essa vocação, ele tinha didática no sangue, era uma didática dele, que tudo o que ele encontrou no Pestalozzi, no sistema de educação do Pestalozzi, serviu para desenvolver isso. E isso ajudava ele a crescer também moralmente, porque com isso ele também desenvolvia nele, que ele já tinha como espírito desenvolvido que era, mas ajudava mais ainda a desenvolver o crescimento pessoal dele, o crescimento moral, a noção de cooperação, a noção de empatia, a noção de caridade, de ajudar ao próximo. E também, como esse instituto recebia pessoas
de vários países. Então isso era muito bom também, era muito rico para a experiência dele, porque ele tinha a noção de várias culturas, vários hábitos diferentes de cada região. E então ele procurava desenvolver com cada um, ele ajudava na educação, desenvolver, fazia com que os colegas, no caso, se refletissem, parassem para questionar, não aceitassem qualquer coisa de qualquer maneira. E então ele ajudava muito, e isso também ajudou muito a ele próprio. Era uma troca. Ele também atuou muito como tradutor, como eu falei, ele tinha conhecimento de várias línguas, inclusive obras de Fenelon, né, que a gente vê nas instruções dos espíritos, sempre tem mensagens de Fenelon, né? Até dele ele traduziu. E ele vivia assim, ele vivia estudando, vivia escrevendo, dando aulas em casa até, porque ele criou um instituto, o Instituto Rivail, mas ele se associou a um tio dele que era meio trapalhão, desculpe o termo, e que então acabou formando uma dívida grande. Kardec conseguiu pagar a dívida, não devia nada a ninguém, mas teve que fechar o Instituto Rivail, não conseguiu mais. Então ele ficava dando aula em casa, porque não tinha mais a escola. E era um orador eficiente, diferente de mim, mas era um orador fantástico. E a essa altura, já as iniciais dele, porque ele assinava os livros com as iniciais, já estampavam vários, pelo menos uns 20 livros, todos livros usados nas escolas. Ele, com 18 anos, escreveu um curso prático e teórico de aritmética, porque também ainda tinha isso. Ele não sabia só línguas, ele sabia física, ele sabia mesmo, a ponto de transmitir, de ensinar. Então, realmente era um conhecimento. Aos 18 anos, escrever um compêndio de aritmética é dose, né? E isso foi usado mesmo, não foi só escrito e deixado para lá. Ele foi usado pelo menos por 5 anos como referência na escola. E aí, nesse ponto, ele começa a ter noção que em 1853 os jornais já começavam a falar das tais mesas girantes. Mas os jornais mesmo falavam com ironia ainda, com um certo descaso, não levavam a sério. E ele, que já desde os 19 anos estudava hipnose e magnetismo, como a gente sempre ouve falar aqui na casa, ele estudava muito, estudava hipnose, estudava sonambulismo, estudava o poder dos fluidos magnéticos sobre os seres. E então ele até acreditava que a força magnética, como ele começa a ouvir falar dessas mesas, que a força magnética pudesse movimentar um ser inanimado também, que podia ser o combustível daquilo ali, daquelas mesas que estavam se mexendo. E havia várias outras explicações, que as pessoas procuravam sempre explicar, como a gente falou. Então, explicava através de fios invisíveis. Ele, inclusive, trabalhou como contador num teatro e ele era muito curioso. Então, nesse teatro havia espetáculos de levitação, várias coisas mágicas em termos, e ele procurava futucar tudo e saber como aquilo estava acontecendo. Então, ele abria alçapões, isso a gente vê no filme também, e via mecanismos que podiam levantar as pessoas, enfim, ele ficava, e aí já ia explicando aquela coisa, aqueles fenômenos que ele explicava, ele auto-explicava, né, isso. Então, ele começa a ouvir o Sr. Fortier, que era muito amigo dele, e começa a falar das reuniões que eram de lazer, né? Eram reuniões lá da sociedade, não da sociedade espírita, da sociedade de forma geral, no caso, sociedade parisiense. E o Sr. Fortier também era magnetizador, também era especialista em hipnose. E aí Fortier ele diz que não eram só
as pessoas que podiam ser magnetizadas, mas que as mesas poderiam agir segundo a vontade das pessoas. Quer dizer, raciocinar, vamos dizer assim. Então, Kardec até considerava plausível que o magnetismo pudesse movimentar, como um impulso elétrico, movimentar coisas inertes. Mas, depois que o Fortier falou que elas não estavam simplesmente se movendo, que elas também possuíam cérebros, quer dizer, que as mesas raciocinavam, então Kardec diz a frase famosa, que então lhe provasse que as mesas tinham cérebros e tinham nervos para que pudessem, tinham um sistema nervoso para que pudessem responder. Ele precisava, pela natureza dele mesmo, ele precisava de fatos, mas não só de fatos, estavam ali os fatos, mas ele precisava explicar esses fatos, ele precisava de base para aquilo, que lei que regia aquilo ali. Ele até vê artigos, tem um conde, Agenor de Gasparin, que compõe um artigo de uma experiência na casa dele mesmo. Ele reuniu pessoas e colocou lá uma mesa, e ele dizia que, nesse artigo, ele dizia que olhando firmemente para a mesa durante 1 hora, uma mesa de 80 centímetros de diâmetro, não era uma mesa pequena, e que a mesa ia obedecer, mesmo quando ninguém falava nada, não expressava uma pergunta. Só da pessoa pensar, a mesa já se manifestava, respondia questões que envolviam números, tipo perguntando a idade das pessoas, e a mesa respondia. Kardec leu o artigo, mas mesmo assim nem se moveu, não aceitava. E então, a gente vê que por essas informações, por esse movimento das pessoas debaterem, das pessoas se interessarem por saber como é que era aquilo, como aquilo acontecia, a gente vê como isso mobilizou a sociedade, como todo mundo ficou curioso, né? Quer dizer, as pessoas que tinham acesso àquilo, seja para os que estavam considerando aquilo como sobrenatural, como uma mágica que não se explicava, seja para os que se empenhavam numa explicação verdadeira, numa explicação que tivesse uma base científica. E, bom, a igreja facilmente atribuía aquilo ao demônio e pronto, ponto, resolveu, né? Era o demônio que fazia aquilo e pronto. Em 1853 também, 2 anos antes dele se dispor a assistir lá a sessão na casa da Madame Pleine Maison, tinha um bispo que até admitia também as mesas girantes, mas a igreja não era isso, era o demônio e pronto, era possessão, heresia, e isso explicava tudo e acabou. E até um arcebispo de Paris, que era uma pessoa culta, era teólogo, era estudioso de direito também, mas ele admitiu estar em contato com as mesas, ele foi assistir, mas ele disse que quando se falava de Jesus, até a mesa se revoltava. Então, estava provado que era mesmo o demônio. Também se explicava dizendo que as pessoas estavam delirando, que era um delírio coletivo, que aquilo não estava acontecendo, que todo mundo estava mesmo hipnotizado, né, se fosse o caso. Teve um grupo também, do outro amigo de Kardec, que era o Dr. Bonan, ele faz também reuniões e resolve interagir com a mesa, criando aquele sistema que a gente sabe, que a gente já ouviu, de equivaler a letra do alfabeto a uma batida, né? O A é uma batida, o B 2 batidas. Nossa, devia dar um trabalhão para formar uma... E ele, então, eu acho que por conta disso, eles arbitraram que as respostas tinham que ter 12 palavras. Não podia ser mais que isso. Mesmo assim, devia dar um trabalhão, né? Mesmo com 12 palavras. E eles fizeram várias experiências, inclusive de interromper
no meio da resposta que a mesa estava dando, interromper a mesa, derrubar lá para ela parar, e depois que largavam a mesa, ela continuava da onde tinha parado e completava as tais 12 palavras que eram exigidas. Então, o nosso Kardec estava acompanhando tudo isso. Ele estava antenado com tudo isso, ele estava acompanhando. Mas ele sempre procurava justificar através do magnetismo, da eletricidade, de até agentes ocultos, mas procurava justificar e ainda não tinha encontrado. No início de 55, ele encontra um amigo, outro amigo. Ele era muito bem relacionado, muito sociável, que é uma coisa que eu não esperava, porque a gente sempre vê a cara de Kardec tão taciturna, né? As imagens que a gente tem, como é engraçada a iconografia, né? Eu sempre achei ele muito sério, assim. E ele era uma pessoa muito sociável, muito alegre. Ele até escreve uma peça de teatro cômica, cômica bem delicada, mas cômica. Ele tinha um senso de humor também, que eu não sabia, aprendi agora que ele tinha. Então ele continuava encarando com descrença aquilo tudo. E em 55 é que ele aceita o tal do convite para ir na casa da Madame Pleine Maison. E ele conclui que aquilo era uma coisa séria. Depois que ele finalmente se rende, se desarma, ele conclui que aquilo ali não era brincadeira, era uma coisa séria. Estava acontecendo alguma coisa de muito séria ali, não era só diversão, não era só brincadeirinha, uma reunião ali para um jogo de carta, não era. Era uma coisa que tinha que ter algo que regesse aquilo de forma séria. E ele então sofre um baque, uma modificação interna muito grande, porque ele vê que vai ter que se empenhar naquilo. E a companheira dele, uma senhora companheira, né, a Mélie Boudet, que a gente já ouviu falar muito, a Doce Gabi, como ele chamava, acompanhava ele direto, também teve uma vida difícil, né, porque esse empenho dele, porque ele daí se largou, né? Ele começou a se dedicar nesses tais 14 anos de muita intensidade em relação ao espiritismo. Ela também se acompanha ele o tempo todo, também tem uma vida complicada, uma vida difícil. E ele, nessa história, ele fica com uma dificuldade também de grana, porque ele tem que deixar de lecionar, porque o clero, isso a gente vê bem no filme também, o clero passa a fiscalizar, a obrigar o catolicismo. Então, entrava sempre uma figura importante do clero no meio da aula e via se não estava sendo lecionado o catolicismo ali. E ele, então, depois de muito tempo lecionando, ele fica desempregado, ele deixa de lecionar, ele passa a dar só aulas na casa dele, porque ele não consegue, é numa época em que o sobrinho de Napoleão, Luiz Bonaparte, sobe ao poder como Napoleão III e se alia ao clero. Então, quem mandam são eles. As escolas católicas recebem muito incentivo, as outras passam a ser fiscalizadas, porque tem também que ter a religião católica como base. Quando não tem, é fechado simplesmente. Os professores eram obrigados, então, a seguir. E ele não aguenta e sai, começa a ter dificuldades financeiras, apesar de que os pais da Gabi, eles tinham uma situação boa e ajudam também, mas ele se defende com a venda ainda dos livros pedagógicos que ele havia escrito e o trabalho como contador também, como livro caixa, né, que se chamava, e as aulas que ele dava em casa. E ele vai se sentindo meio abatido, assim, sem muita motivação para o trabalho dele.
Mas aí um dia aquele amigo, um desses amigos que a gente citou, entrega para ele 50 cadernos com mensagens recebidas durante 5 anos, nas reuniões da casa do senhor Rustam. E a médium era Ruth Jafé. Então, esse amigo encarrega Kardec de pegar, analisar aquelas mensagens, aqueles 50 cadernos. Assim, paralelamente a isso, ele responde uma infinidade de cartas, porque ele faz questão de responder a todas e ele recebe muitas do mundo todo. Mas ele sai respondendo também. Essa médium, que é uma das que trabalha nesses 50 cadernos, inclusive fica chateada, porque realmente, se a gente reparar, não tem nome de médium nenhum em nenhuma obra de Kardec. Ele não cita os médiuns, o nome, né, dos médiuns. No livro não tem, né? Até para não incentivar, né, a vaidade de quem estava ali, porque na verdade era médium, né? Não era autor, na verdade. E então, com esse trabalho, nesses 50 cadernos, ele consegue começar a formar uma base. Então, isso vai dar um entusiasmo, dar um gás para ele, para continuar a investigação. Porque ele começa a ver aquilo tudo e a estabelecer nexos dentro daquilo, e ele continua frequentando as reuniões, já agora com outro olhar, né? E um dia eu vi isso num livro, que aquelas cestas, né, que eram usadas, se vira na direção dele, a mensagem direta para ele, e o Espírito de Verdade, né, que era o mentor dele, diz assim: quanto a ti, Rivaio, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Depois ele fica preocupado com isso, o negócio veio direto para ele, ele ficou assim, apreensivo, aí ele pede mais detalhes ao mentor, e então o mentor lhe diz que ele tem que divulgar, que ele deverá, que é aquilo que ele tem que fazer. Ele tem que organizar e tem que divulgar aquelas mensagens, formando uma nova doutrina que vai revolucionar o pensamento, como revolucionou, de fato, o pensamento científico, religioso e filosófico, como realmente foi o que aconteceu. Mas imagina ele receber essa carga imensa de responsabilidade, não é pouco, né? E o Espírito de Verdade continua. Diz ainda que ele deveria ser discreto, não era para sair espalhando para todo mundo. Nunca fales de sua missão, seria a maneira de a fazeres malograr-se. Quer dizer, se ele saísse falando, não ia dar certo. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada. Era o produto daquilo que ele estava fazendo que ia aparecer e que ia justificar o próprio trabalho. E tu ainda nada fizeste, coitado. Arrasou, né? Nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, né? Visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Como a gente já ouviu isso em algum lugar, né? E ele continua ainda advertindo: não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Tanto que já tinha gente na reserva, né? Nesse último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Ele então pergunta por que ele falharia, por que haveria de falhar se ele estava tão empenhado. E o Espírito de Verdade diz: a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, pois se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. É necessário que te mostres no conflito,
ódios terríveis serão incitados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão tua perda. Ver-te-á a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão mais dedicados. Realmente ele sofre a beça. Muito, muito. De toda maneira. Até com decepção dos pares, né? do que ele achava, de pessoas que ele achava que iam apoiá-lo, ele sofre decepção direto. Então, o mentor recomenda que ele enfrente essas dificuldades, porque está ali, é o trabalho dele, é aquilo que ele tem que fazer, e que ele, então, consiga dentro dele humildade, que ele consiga se fortalecer moralmente, para ele ter energia, para ele conseguir vencer toda essa dificuldade, aqueles obstáculos que a gente falou no início, né, que a gente aprende com a doutrina espírita, que os obstáculos serão os degraus que a gente transpõe e cresce, transpõe e cresce, e isso o Espírito de Verdade esclarece para Kardec, como ele já tinha, como já era muito desenvolvido, mas que precisava desenvolver mais porque a luta era braba. E ele, então, no dia a dia, é dedicado àquilo, dia e noite. Ele fica doente entre os anos de 64 e 65 e fica bem doente. O médico que o atende diz para ele descansar, que ele precisa descansar, acaba desencarnando antes dele e ele recebe a mensagem do médico ainda dizendo que ele precisa descansar, porque senão ele vai desencarnar antes do que ele precisa, do que ele poderia, né? Mas ele continua incessantemente. Então, as publicações dele, que a gente precisa ler tudo, né? Além das obras que a gente estuda obrigatoriamente, e tem, além dos 23 livros que ele publica, ele ainda tem opúsculos, né, assim, trechos de livro que ele faz, que ele publica separatas, né, das publicações, e a Revista Espírita, que ele não deixa de produzir mensalmente, assim, os fatos do dia a dia, dos jornais, ele pegava e analisava à luz da doutrina espírita, e aquilo era religiosamente publicado todo mês, então eram 12 por ano, cada 12 fazia um volume, e ele fica com 12 volumes, porque ele publica até 1869, que é o ano que ele desencarna. Inclusive, ele tinha, em 1859, ele tinha escrito um artigo em que ele diz que precisaria de 10 anos para concluir o trabalho dele. E realmente ele conclui e vai embora 10 anos depois, né, em 69. Ele, nesse ano de 59, tinha concluído a segunda edição do Livro dos Espíritos, porque a primeira tinha 510 perguntas, se não me engano, e depois aumenta aí que a gente tem, né, 1019 questões, 1018 em algumas edições. Esse nosso amigo Livro dos Espíritos, esse fantástico nosso guia, nossa luz, está dividido em 4 partes, como a gente sabe. Cada parte é tão sábio, né? É tão brilhante isso, porque cada parte vai equivaler a um livro que ele publica depois, que são esses nossos companheiros aí, né? A Gênese explicando a primeira parte, o Livro dos Médiuns explicando a segunda, o Evangelho a terceira e o Céu e Inferno, que se refere à 4ª parte do Livro dos Espíritos. E acho que a gente precisa, né? A gente precisa estudar tanto as obras, como precisa estudar sobre ele, que foi o que eu tentei fazer um pouquinho, né? Para esse estudo, para essa reflexão que a gente está trazendo. Mas tem muito, muito que estudar sobre ele. E muito que estudar sobre as obras dele. Por isso que a gente sempre ouve, né?
direto na casa espírita, que a gente tem que estudar sempre, muito, fazer os cursos que aparecem. E a gente, à medida que a gente estuda sobre ele e as obras dele, a gente começa a entender um pouquinho da grandiosidade desse trabalho, a grandiosidade dessa obra, que é realmente muito impressionante. Só reunir ciência, filosofia e religião, gente, é muito impossível, só mesmo ele. É o cara realmente. Então, nós recebemos esse presente, nessa encarnação desse homem, que é essa doutrina fantástica, né? Que baseia a vida da gente, que orienta a gente, que nos acalenta, que nos socorre, e então que a gente precisa se dedicar muito a esse estudo, não só porque ele dizia que as obras dele eram fundamentais, não eram só as 5 fundamentais. Inclusive, uma das obras ele orientava como formar uma biblioteca espírita. E era legal que nessas sugestões, nesse compêndio, nessa listagem, nessa itemização de obras que ele achava que deviam compor uma biblioteca espírita, ele inclui livros não espíritas, para a gente aprender a pensar. Tanto que a gente vê isso nas obras dele, né? Ele ensina sempre também pelo anti-exemplo. Por que não é isso, né? Ele faz muito isso. Então, ele nessa lista que tem de como formar uma biblioteca, principalmente para uma casa espírita, ele ensina e diz que não é para ter só obras espíritas, as obras espíritas, mas também as não espíritas, para a gente aprender a questionar e a ver também o que não é. Tá? Então, muito obrigada pela paciência e fiquem em paz. Vamos continuar agora. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais uma obra editada por Allan Kardec. Lá no item 15, transmissão das riquezas. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Mensagem de São Luís, Paris, 1860. Pedir que os médiuns se posicionem para o passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus,
que possamos iniciar o passe, graças a Deus. Nós nos preocupamos muito com riquezas materiais, em deixar nossos queridos com algum conforto. E esse sentimento é lícito, vem de um lugar de amor e cuidado. Mas devemos lembrar que a matéria não é a única riqueza que podemos transmitir. Valores morais, fé e amor a Deus e aos nossos irmãos, exemplo de altruísmo e resignação, vontade de evoluir e tantos outros também são bens valiosos a serem transmitidos. Como o generoso São Luís nos trouxe, a riqueza material é um empréstimo que pode ser retirado por Deus a qualquer momento, quando este julgar oportuno. Mas o patrimônio da alma, esse é conquistado pelo Espírito e permanece com ele, tendo muito valor em todas as escalas espirituais. Não devemos deixar de lado o cuidado material com nossos amados, afinal, estamos na matéria. Porém, não devemos concentrar todos os nossos esforços nele, cabendo muita atenção aos cuidados espirituais, aos bons exemplos associados ao bom discurso, a verdade sem hipocrisia, a defesa dos menos afortunados sem demagogia e a proteção do nosso ambiente como forma de autopreservação. Vigiemos e oremos, sem acúmulo de desnecessários, mas com a conquista do essencial para ascender. Peço que todos mantenham o pensamento e a vibração para que possamos receber a mensagem do plano espiritual. Todos nós, espíritos errantes, necessitados de informações, para que tenhamos um melhor aproveitamento na nossa caminhada. Então vamos homenagear esse grande missionário que foi Kardec, que nos propiciou a doutrina espírita, nos dando a oportunidade de sabermos o porquê estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, e que, de acordo com as nossas escolhas, seremos felizes ou infelizes. Então vamos aproveitar essa doutrina, porque ela não tem nada de alegórico, ela é bem clara. Então, que nós tomemos consciência da nossa responsabilidade como espíritos que somos e vamos estudar, vamos nos aprofundar nos estudos para que a gente possa desempenhar nossa pequena missão aqui na Terra como divulgadores da doutrina espírita. Porque todos somos capazes, sim, de auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno. Muitos se vão daqui da Terra e nem sabem, às vezes, que já estão no plano espiritual. Então, vamos levar uma palavra de esperança, de consolo, de alegria a esses espíritos, porque são irmãos nossos. Têm as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades do que nós. Então tenhamos a caridade em ação em todos os momentos da nossa existência. E que através da exemplificação que Jesus nos deixou, vamos seguir também os seus passos,
como Ele nos ensinou a amar a Deus, amar ao próximo, amar o seu semelhante como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que deseja para si, e nos ensinou até a amar os nossos inimigos. Vamos aproveitar, vamos valorizar o estudo e o trabalho da casa, porque todos nós fomos convocados no momento certo. Ninguém está aqui por acaso. Todos se prepararam devidamente no plano espiritual para que aqui se reencontrassem e pudessem seguir através dessa doutrina, fazendo todo o bem que fosse possível, todo o bem que fosse necessário. Porque na realidade todos nós somos necessitados. E Jesus bem disse que Ele não tinha vindo para os sãos, mas para os doentes. E doentes somos todos nós. Vamos valorizar a vida. Vamos aproveitar a vida de maneira equilibrada, fazendo a nossa parte, aquilo que nos toca na obra da criação. E que Deus possa abençoar a todos vós. Que vocês possam sentir a alegria do plano espiritual aqui presente. E vamos aproveitar. Que Deus abençoe a todos vós. Que assim seja, graças a Deus.